Fazia tempo que o clube não repetia esse feito, foi lá em fevereiro a última vez, e foi um jogo que não foi tão bom assim para o lado da Chapecoense, mas o que vale é o resultado, que foi excelente, a gente confere na reportagem. Um jogo em que apenas um resultado interessava para a Chapecoense, vitória. Tudo para seguir na recuperação na Série B do Brasileiro. E logo de início a Chape deu mostras que estava interessada demais no resultado. Mas foi o Ituano quem dominou o jogo, principalmente da metade do primeiro tempo para frente. A equipe paulista controlou as ações e pressionou em busca do gol, só que estava difícil de acertar o alvo. Já no caso da Chapecoense, os chutes até tinham direção, mas estava faltando um pouquinho mais de força. Kaique e Bruno Nazário tentaram. Quando a força do chute foi maior, Jefferson Paulino defendeu. Mas o goleiro teve participação direta no gol da vitória da Chapecoense. Depois do escanteio, ele soltou a bola. Bruno Leonardo brigou por ela e Casonati mandou de cabeça para as redes. Um gol de alívio. Tinha sido lá em fevereiro a última vez que a Chapecoense havia vencido 2 partidas consecutivas. Essa contra o Ituano ainda não tira o clube da zona de rebaixamento, mas serve demais para aumentar a confiança na Série B. Depois de uma vitória, que ela é importante, nós temos a humildade, nós mesmos, a gente não se enganar que nós temos que melhorar, isso é fato. E quando a gente reconhece isso, nós estamos no caminho certo. A vitória ela foi premiada, que nem você mesmo falou. Eu lembro contra o Vila Nova nós não merecíamos ter perdido, contra o próprio Sport a gente merecia ter vencido a partida, mas o importante é que a gente continua trabalhando. E o resultado poderia até ser melhor se Kaique não tivesse furado no cruzamento. Ainda deu tempo de Casonati ser expulso no finzinho da partida, por esse chute forte no rosto do adversário. Mesmo assim, não dava tempo para o Ituano reagir. Vitória da Chapecoense, importante para a retomada na Série B do Brasileiro. Pois é, né, Badá? Faltou ali um pouquinho, né, para fazer um placar melhor, mas o Dalpozo disse bem, né? Contra o Vila Nova não merecia ter perdido, contra o Sport merecia ter vencido, e o futebol nem sempre é justo. Não, é verdade. Os jogadores na saída do jogo e o próprio Dalpozo reconheceram que o resultado, é a frase feita, que o resultado foi melhor do que o desempenho. O desempenho realmente não foi bom. Principalmente no primeiro tempo, foi um primeiro tempo de muita dificuldade. O Ituano muito ruim de pontaria, porque chegou 7, 8, 9, 10 vezes lá frente da grande área e não acertou um chute a gol. O Chapecoense também criou pouco, o Kaique não estava numa noite muito iluminada ontem, esse chute foi fraco, outro chute fraco do... Pouco feijão. Ontem, e o Ituano também, aí você falou bem esse foi o único matéria, chute a gol do... E esse cara incomodou, é Felipe Saraiva, né, cara? Saraiva. Incomodou ali pelo lado esquerdo, mas olha o chute tudo por cima. Então, se eles tivessem caprichado mais na pontaria, na conclusão, eles teriam complicado a vida da Chapecoense no primeiro tempo, porque realmente o primeiro tempo foi muito abaixo. A Chapecoense chegou poucas vezes, o ataque da Chapecoense ontem não estava inspirado, o ataque não produziu bem. Começou com um ataque, com 3 atacantes e terminou com outros 3, então foram utilizados 6 atacantes ontem, né? E o gol saiu aí, ó, obra do acaso e do oportunismo. Para mim, os 2 melhores em campo da Chapecoense, o Bruno Leonardo, muito inteligente na soltada do goleiro, e o melhor em campo, para mim, o Casonati, que atravessa um bom momento, principalmente o primeiro volante, teve a sua atuação premiada com o gol de oportunismo. Tem que acreditar, porque não é comum o Jefferson Paulino soltar esse tipo de bala, né? Eu até achei que tinha sido falta, né? Na hora eu falei, não sei se não vai pro VAR. Foi pro VAR, mas não foi falta. Mas não foi mesmo, falta, foi uma falha, uma infelicidade. Excesso de confiança. Exatamente. Excesso de confiança aí também do Kaique, né, cara? Quis dar um tapinha com o lado de fora do pé, faz o feijão com arroz. E aí o Casonati foi expulso, mas ele poderia ter poupado, né? Porque ele não viu. Não viu, exatamente. Ele não viu que o jogador do Ituano estava jogando por trás, né? Então, o resultado realmente foi melhor e no futebol o que importa? O que importa é o resultado. Mas é claro, se jogar mal todas as vezes, não vai ganhar sempre. Então tem que continuar evoluindo, tem que continuar melhorando. Uma atuação assim com cara de Gilmar Dalpozo. A gente não pode ficar esperando futebol arte, futebol espetáculo, principalmente numa Série B, né? Então, o que importa mesmo nesse momento aí de retomada são os resultados, né? Com um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência. Cada jogo em casa, principalmente, é uma decisão. E trouxe o Ituano
para juntinho na tabela de classificação, que é o que a gente vai ver agora. Né? Exatamente. Pode colocar na tela pra gente a classificação atualizada da Série B. Chapecoense segue na zona de rebaixamento, o resultado não serviu para a Chape sair do Z4, porque o Tombense venceu no finzinho do jogo o CRB. Estava empatando até o finzinho, 40 e tantos minutos, fez o gol, o Tombense venceu e manteve a Chapecoense pelo critério de desempate. Mas a Chapecoense tem um jogo a menos. Na hipótese, Badá, da Chapecoense vencer esse jogo atrasado, que é contra o Botafogo de São Paulo, vamos dizer que a Chapecoense tivesse vencido, estaria com 21 pontos, na frente de Tombense, do Ituano. Seu Sampaio Corrêa tem um jogo a menos também, porque vai jogar nessa rodada, mas a Chapecoense já estaria ali na frente na classificação, né? O Sampaio joga hoje com o Avaí, né? Isso. O Avaí do meu amigo Edivaldo, aí seria ideal até uma vitória do Avaí para segurar o Sampaio. Só que com 18 pontos, por aproveitamento, a Chapecoense está na frente do Tombense. Mas como a Chapecoense tem 18 pontos e a Ponte Preta já jogou ontem, jogo duro também de assistir contra o Juventude, são 4 pontos de diferença. E nessa crescente, degrauzinho por degrauzinho, que está o time da Chapecoense sob o comando do Gilmar Dalpozo, isso aí que nos dá segurança, porque com o Gilmar Dalpozo é isso aí, não vai ter show, não vai ter espetáculo, mas vai ter futebol competitivo, que foi o que o time apresentou ontem, competindo, brigando, guerreando, se empenhando. Então, eu acho que os outros times não têm assim muita margem para crescimento. Chapecoense eu acho que tem alguns reforços chegando aí. O Marco Antônio, por exemplo, entrou muito bem ontem. Então, isso aí nos dá uma perspectiva de que a Chapecoense vai sair desta situação difícil e logo, logo vai sair da zona de rebaixamento e chegar, quem sabe, ali no meio da tabela de classificação, que, vamos falar a verdade, tá louco de bom. Louco de bom.